Bondoso Deus e eterno Pai, louvado seja o teu nome, Deus de Israel. Nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por mais essa oportunidade de poder estarmos reunidos, ó Pai, juntos, te louvando e te bendizendo, ó Pai, por tudo que tu tens feito por nós, por tudo que tu és para nós, ó Deus bendito. Nessa noite, ó Pai, eis aí a tua palavra que vai ser lida nesta hora. Venha falar aos nossos corações, ó Pai, venha tirar todo impedimento, venha trazer sobre nós a tua instrução, o teu alimento, ó Pai, porque verdadeiramente é a tua palavra que nos sustenta, que é a tua palavra, ó Pai, que nos direciona, ó Deus. Visita-nos nesta noite de forma poderosa, no nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo. Neste momento, nós repreendemos todo mal, toda entidade maligna e todo espírito imune, toda palavra de maldição, que nesta noite, novamente, seja glorificado o teu nome e que tua palavra nos traga salvação, cura e libertação. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pelo que, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, os quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem do Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo, somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo no nosso corpo, para que a vida de Cristo Jesus se manifeste também em nossos corpos. Amém? Amados, queria sentar-se, por favor. O título dessa mensagem é Quando Deus diz não. Uma coisa importante nesse texto é que ele fala aqui que no versículo 2, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia e nem falsificando a palavra de Deus. Falsificando a palavra de Deus. Porque, amados, na verdade, há muitos falsificadores, infelizmente, que pregam um Jesus que sempre diz sim, que quando prega os textos são sempre isolados, tipo, tudo posso naquele que me fortalece, mas não diz que depois ele vai dizer que posso estar abatido e posso ter prosperidade. E às vezes a gente meditar a palavra como ela é que faz muita diferença. E ele diz no 3 que se o nosso evangelho está encoberto, os que se perdem está encoberto. Infelizmente, existe um evangelho encoberto. Os motivos são inúmeros, mas não vamos nos ater a esse detalhe, porque não é o encargo principal daquilo que Deus nos deu nessa noite. Mas a causa desse evangelho encoberto faz com que muitos estejam mais desanimados do que deveriam, estejam mais abatidos do que deveriam, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. E
Paulo dizia com ênfase, que ele, no 5, não nos pregamos a nós mesmos. Por quê, amados? Hoje, as pessoas estão muito mais interessadas em um pregador, em um interlocutor, que pregue mais a si próprio, que faça com que as pessoas acreditem nele por aquilo, pelos graus que ele tem de conhecimento, ou por qualquer outra coisa, ao invés de pregar a Cristo. E ele fala que não pregamos a nós mesmos, porque o próprio Jesus Cristo disse: eu venho em nome do meu Pai e vocês não me aceitam. Alguns virão no seu próprio nome e vocês vão aceitar. Hoje esse evangelho se encontra encoberto, porque muitas pessoas preferem homens que não preguem Cristo, que preguem a si mesmo. Porque quando pregamos Cristo, nós pregamos com totalidade. E Jesus não disse sim para todas as pessoas. Às vezes nos preocupamos demais com quantos vão embora da igreja, com quantos não ouvirão a nossa pregação. E o Isaías pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? Mas nem paramos para pensar que algumas pessoas foram embora quando Jesus falou, que de alguma forma Jesus disse não. Nem sempre Deus diz sim. Então o que uma serva de qualidade queria ouvir, ele não ouviu. Ele deve ter pensado, né? Puxa, vou lá conversar com o mestre, e rico como eu sou, com certeza eu tenho um lugar garantido naquele grupinho ali. E como Jesus não aceitava a aparência de pessoas, ele voltou todo envergonhado, porque Jesus não estava nem aí por dinheiro que ele tinha. Jesus poderia dizer um monte de outras coisas para ele e tê-lo no grupo, e ele iria dar grandes somas de oferta na bolsa. Seria muito importante ele no ministério para a questão de provisão. Mas a preocupação do mestre não era na provisão, era na salvação. E quando Deus diz não para as expectativas daquele mancebo rico, aquele jovem rico, ele foi embora, porque Deus disse não para ele. E no versículo 6 fala: porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus da face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ele fala de resplandecer o evangelho da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Um evangelho completo, um evangelho que nos faz viver o sobrenatural. E o que seria o sobrenatural? Talvez alguém pense que o sobrenatural seja um paralítico andar, um canceroso ser curado, um leproso ser curado. Mas o sobrenatural, mesmo a glória de Deus na face de Jesus Cristo, é o que vai dizer aqui, ó. No 7 temos um tesouro. Quem é esse tesouro em vaso de barro? É o Espírito Santo. Mas para quê? Parte B do 7. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então não é de nós, irmãos, é de Deus. Só que para que esse poder ele possa fluir de nós, precisamos realmente estar em quê? Estar em Cristo. Aí ele diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então, Paulo aqui elenca várias coisas em série. Atribulado, perseguidos, abatidos. Atribulado porque a vida traz tribulações. Perseguidos porque ele era perseguido
pelos judeus da sua nação, pelos que não eram da sua nação, os romanos, e de quebra ele ainda tinha alguns irmãos que perseguiam Paulo, o chamado fogo amigo. E aí ele fala: atribulado, mas não angustiados. Quando é que a tribulação não nos angustia? Perplexo, mas não desanimado. Quando é que o medo não nos desanima? Perseguidos, mas não desamparados. Quando é que nós não nos sentimos desamparados? Abatidos, mas não destruídos. Quando é que nós não estamos destruindo? Quando nós temos uma certeza clara que existe um tesouro dentro de nós, que é o Espírito Santo. E sabemos que em todas as horas Ele vai prover. O maior milagre que Jesus pode fazer não é o paralítico andar, é alguém estar nas condições de Paulo, e ele diz assim em outra parte: superabundo de gozo em todas as minhas aflições. Esse é o ponto. Esse é que eu digo. E às vezes fica muito difícil quando Deus diz não. E Deus disse não também para Paulo. Ele fala que foi colocado nele um espinho na carne. Ele orou 3 vezes, e a única resposta de Deus para ele foi: a minha graça te basta. Talvez você não parou para analisar o que Deus disse para Paulo, foi muito maior do que se possa imaginar. Ao contrário do que muitos pregam, que graça é simplesmente o termo favor imerecido, a graça de Deus, a palavra de Deus nos mostra que a graça é muito mais do que simplesmente essa classificação de favor imerecido. A Bíblia fala que a graça, ela é multiforme. A Bíblia fala que a multiforme graça de Deus. E hoje, para nós, a maior manifestação da graça é o que está no livro de Hebreus: não façais agravo ao Espírito da graça. Quem é o Espírito da graça? É o Espírito Santo em nós. Então, na verdade, o que Deus fala para Paulo, quando Paulo reclama, e 3 vezes ele ora, é que Deus diz assim: Paulo, o Espírito Santo em você te basta. Você não está sozinho. Porque às vezes, quando Deus fala não, a angústia nos envolve de tanta força, que às vezes nós oramos, amados, com toda a certeza que Ele vai nos ouvir, e Ele não dá nem um pouco de sinais que Ele não vai nos ouvir. Simplesmente Ele até nos ouve, mas não nos responde. E nessa hora que a angústia toma você, a única coisa que será o diferencial é o Espírito Santo em você. Quando Deus diz não. Nós podemos ver, por exemplo, o Jó, no capítulo 1, no versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça, prostou-se no chão e adorou. Amados, quem era Jó? Não pretendo nem me comparar com um homem dessa estirpe. Homem a qual Deus deu testemunho de Jó. E todas as vezes que Jó sacrificava pelos filhos, com certeza, ele sabia que os filhos não andavam como ele, porque o sacrifício era por causa do pecado. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E ele fala que tudo aquilo que ele mais temia aconteceu. Então dá a entender claramente que ele sacrificava porque ele sabia que os filhos poderiam ser punidos por Deus. Mas mesmo nessa hora, ele ainda adora. Se ele sacrificava pelo pecado dos filhos, claramente Jó tinha a esperança
que o pior não acontecesse com seus filhos, mesmo sabendo que alguma coisa de errado os filhos faziam. Deus disse não para Jó. Mas o pior é que aquilo que estava ruim ainda poderia piorar. Então, eu faço o comparativo de Jó e Paulo. Porque aqui no livro de Coríntios, Paulo, ele não faz uma classificação única. Ele fala atribulado, ele fala perplexo, ele fala perseguido, desamparado. Então são várias coisas. Várias coisas. Em uma só. Além, e muitas das vezes, nós vemos numa série, aí acontece um pior, aí você pensa que a coisa vai melhorar, acontece um outro pior, aí quando você pensa que vai melhorar mais um pouquinho, acontece ainda mais pior, aí quando você para, agora vai vir vitória, aí acontece o pior. E foi o que aconteceu com Jó. Talvez quando ele pensa assim, puxa, agora eu já passei por isso, perdi meus filhos, então agora eu creio que agora vai vir a bonança. Não, agora ele perde a saúde. Quando Deus diz não, é difícil. Quando Deus não corresponde àquilo que nós pensamos, que nós esperamos, mesmo sabendo que pedimos sem merecer, porque se é por graça, não é por mérito. É difícil. Quem sabe você que me assiste hoje agora, nesse momento, ou essa gravação, está na condição como Paulo estava. Atribulado, mas não angustiado. Perplexo, mas não desanimado. Perseguido, mas não desamparado. Abatido, mas não destruído. Você tem que meditar no 10. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Que vida é essa que Jesus tem que manifestar em nossos corpos? O amor, a paz. Ele é a nossa paz. E a maior manifestação da paz em nós, da vida de Cristo em nós, é a paz que Ele tem, irmãos. Ele falou: eu deixo-vos a minha paz. O mundo não tem paz. E essa paz, ela fica difícil de manter quando Deus diz não. Muitos sabem que na sexta-feira eu enterrei o meu pai. E eu vinha numa série de orações pelo meu pai, que já não tem a minha mãe, que era para nós a nossa âncora, o nosso esteio, o nosso sustento. Já com 85 anos, já tinha passado da meta que dizem Salmos que é 70 anos, e na certeza que Deus diria sim, crendo que Deus diria sim, mas ele disse não. E levou meu paizinho. Então, quando Deus diz não, é difícil você continuar caminhando. Quem sabe Deus estava dizendo assim para mim, assim, ó, agora eu vou levar seu pai, que você já pode caminhar sozinho. Mas como? Como a gente vai caminhar? Sangrando. Como eu caminho sangrando? Pois é. Mas umas coisas interessantes disso tudo que eu posso imaginar é que quando Deus diz não, nós podemos experimentar o quanto ainda temos de gratidão pelas vezes que Ele diz sim. Nesse momento eu me lembrei de quando eu clamei uma noite inteira pela vida do meu filho em coma, e Ele salvou o meu filho. Quando Deus diz não, dói, porque às vezes as pessoas que você pensava que estivesse conosco,
Muitas pessoas não estão nem aí para a tua dor. Mas também quando Deus diz não, a parte boa que você descobre alguns amigos que você nem pensava, que vão dizer para você: estou aqui, vai te dar um ombro para chorar, é te ouvir. Quando Deus diz não, nós descobrimos quem são os nossos amigos, e descobrimos amigos que a gente nem pensava que tinha. Quando Deus diz não, Ele tem um propósito específico. Com certeza, eu não sei qual é o propósito, porque o plano não era esse, o plano era outro, né? A minha alegria era de fazer outras coisas com meu pai, mas se Deus faz dessa forma, Ele tem um propósito. Então o que eu quero falar nessa noite para você, que quem sabe Deus disse não para você, como disse não para Davi, quando Davi quis construir o templo, diz não para você quando de repente o teu casamento estava preparado e de repente o teu casamento não aconteceu. É que se Ele disse não, Ele tem planos maiores. Quem sabe aquele concurso que você fez, com certeza estudou a fio e Ele disse não. Quem sabe aquele trabalho que você entrou para trabalhar, chegando todos os dias nos horários, e de repente você é demitido sem justa causa. Então, hoje eu falo para todos aqueles que Deus disse não, porque nessa semana Deus disse não para mim. E quando Deus disser não para você, que eu posso falar para você, que você pode olhar para dentro de você, que ainda existe muita paz, e dizer e saber que a palavra de Deus diz que Ele dá força ao cansado, que restaura o abatido. Quem sabe você, que Deus disse não para você, você esteja imaginando. Quando eu imaginava, eu falei no velório, que às vezes eu pensava que meu pai não me amava, que meu pai falava assim: olha, você já tem 14 anos, e a partir de agora você pode assinar a tua carteira, então a partir de agora você tem condição de se manter. Eu falava: pai, eu só tenho 14 anos. Não, meu filho, você é um homem. O meu pai com 15 anos, ele tomou conta da sua família, que ele ficou órfão de pai aos 15 anos. Eu achava que meu pai não me amava, até eu ficar um pouco mais de idade, eu descobri que não era nada disso. Meu pai está me ensinando a ser resistente. Eu me tornei um homem que nunca tive medo de trabalho nenhum. Então, eu digo para você que Deus disse não para você. E quando meu pai me manda eu trabalhar, ele disse não para mim. Eu queria depender do meu pai. Meu pai falou assim: olha, eu posso até te ajudar, mas agora você tem que trabalhar. Então eu digo para você que porventura Deus disse não para você, de alguma coisa Ele quer fazer você superar. Sabe por quê? Porque Ele sabe que você pode ir muito mais além. Talvez hoje que Deus disse não para você, existe um monte de interrogação, como há no meu coração. Sei que vai ser difícil para você caminhar sangrando, mas eu digo para você que vai valer a caminhada. A palavra fala: aquele que semeia a boa semente chorando, voltará com seus molhos cantando. Talvez você esteja pensando que essa não é a última das catástrofes. Talvez você vai dizer: mas pastor, você não sabe da minha história. Essa que aconteceu agora só é uma delas, é uma série. Pois é, com Jó foi assim, em série. Perdeu filho, outro filho, o dinheiro e depois a saúde. Mas ele não desistiu, ele continuou. E lá na frente, Deus retribuiu em dobro. Quando Deus diz não para a gente, não tenha dúvida,
Ele vai te dar graça para você prosseguir. Ele vai te dar graça para você se superar. Eu confesso que eu pensei que hoje eu não conseguiria nem vir de manhã e nem estar aqui pregando. Eu tentei que outras pessoas pregassem. Por último, eu chamei a minha esposa e ela também não pôde, que estava passando mal. Eu falei: Senhor, é eu mesmo. Então eu digo para você, nessa noite, que Deus ainda tem muito a te dar graça para você prosseguir. E acima de tudo, não murmure porque Ele disse não. Lembre-se de todas as vezes que Ele disse sim. Lembre-se de todas as vezes que Ele usou alguém para te abençoar. Lembre-se que Ele te ama de maneira maior do que qualquer pessoa possa te amar. E Ele nos ama tanto, que às vezes, o que Ele está fazendo conosco, está nos protegendo de algo. Quando Deus diz não, é hora de você não parar também. É hora de você olhar para o alto e saber que a tua energia vem do Senhor, que em você existe uma força multiplicadora que é o Espírito Santo. E não tenha dúvida, Ele vai te levantar e Ele vai te fazer caminhar muito e muito mais. Eu gostaria agora de orar com você, que porventura Deus disse não para você, e depois a gente vai estar orando, vamos estar louvando ao Senhor. Senhor Deus e Pai, eu quero te louvar por tudo que tu has feito por nós, ó Deus. Eu quero te bendizer, ó Pai, porque eu sei que tudo pode, os pensamentos não podem ser impedidos, que nada foge ao teu controle, ó Pai. Sei que na verdade há uma ferida aberta, ó Pai. Sei que na verdade, ó Deus, há um abatimento, há na verdade, ó Pai, o sofrimento. Mas, ó Deus, nós te louvamos por tudo, ó Pai, e sabemos, meu Senhor da glória, que tu sabes mais do que nós sabemos. E eu sei, Senhor, que tu tens sempre o melhor para nós. Pai, eu oro com alguém que me ouve nesta noite, a qual tu disse não para essa pessoa, mas eu sei, ó Pai, que quando tu diz não, é porque tu sabes porque disse não. Dê graça para que possamos prosseguir e sermos gratos, principalmente por todas as vezes que o Senhor disse sim. Obrigado por tudo, Senhor. Amém.